você tem ideia de como funciona um sistema de segurança por alarme, câmera, aquele sistema de segurança que a gente tem na empresa? Tem ideia da estrutura disso? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, hoje com o Wagner Nascimento, que vem falar com a gente aqui a respeito de sistema de segurança. Seja bem-vindo, Wagner, ao Café. Prazer todo meu. Vamos falar um pouquinho aí sobre sistema de seguranças, né? Muito bom. O Wagner Nascimento, que é gestor operacional da Polix Sistemas de Segurança. O Wagner, ele tem uma experiência a respeito com esse tema, exato, né? Que é segurança, que é monitoramento. Faz quanto tempo que trabalha com isso já? Bom, Wagner? eu trabalho efetivamente com segurança patrimonial eletrônica há 20 anos, completados esse ano. Né? E estou num grupo aí que tem 25 anos de mercado. Então a gente tem um pouquinho de expertise e algumas experiências em cases residenciais, comerciais, industriais para poder compartilhar. A Polix é uma empresa do Grupo Ethics, né? Sim, é uma ramificação do Grupo Ethics que tem todo o apoio operacional de vigilância, segurança e toda a expertise de mercado, porém é focada somente na segurança eletrônica e monitoramento. Então vamos falar primeiro de Polix, né? Vamos entender o que é esse trabalho. A segurança eletrônica, ela surge no momento que o empresário percebe a necessidade dele ter a sua empresa com olhos 24 horas por dia, né? Exato. É isso? Exato. Mas não só empresa, nós estamos falando de empresa, mas ela já ramifica hoje também. Sim. Hoje a segurança eletrônica, com o avanço da tecnologia, né, ela possibilitou uma redução de custo drástica. Então hoje as residências já estão utilizando isso como uma coisa muito normal, né? Então hoje as residências já contam com sistemas de alarme monitorados 24 horas, com vias de comunicação distintas, diferente do passado que você ficava preso à comunicação por linha telefônica. Hoje você tem GPRS, Ethernet e atrelado em 3 vias de comunicação. Isso há alguns anos atrás, um custo muito alto, com o avanço da tecnologia barateou isso e deixou aberto para quem quiser ter esse tipo de proteção na sua residência, também é totalmente viável. Eu lembro que a primeira vez que eu tive na minha empresa o monitoramento, quer dizer, primeiro a gente teve o alarme, sim, que são sensores. Sensores, geralmente infravermelho, né? Infravermelho, e que era uma coisa meio complicada, porque ele tocava no meio da noite, não era nada. Sim. Né? E o sistema de câmeras era muito caro. Exatamente. Então você tinha o alarme, mas não tinha a condição de visualizar. Então eu lembro que tocava, que tinha disparava e você não tinha disparo, 3 horas da manhã tinha que levantar e ir lá abrir a empresa. Exatamente. Hoje, como tocado, né? A tecnologia facilitou demais a aquisição desse tipo de equipamento. Falando em números, hoje você tem equipamentos que custam 10 vezes menos do que há 10 anos atrás, com uma qualidade infinitamente melhor. Então, automaticamente se fez a junção desses equipamentos e o mercado, entendendo isso, fez essa integração, imagem, alarme, praticamente numa única plataforma. Então, hoje você não tem mais somente o alarme chegando no seu celular ou na central, você já tem a imagem atrelada com inteligência artificial, com reconhecimento facial, né? Perímetros virtuais. Hoje você tem limitações de vagas, de garagem, perímetro de muro. Então, com essa integração dos próprios fabricantes, tornou muito mais acessível e mais seguro, né? Trazendo muito mais tecnologia e mais recursos com um simples sistema residencial. Né? Hoje você tem mais qualidade de imagem. Com certeza. Você consegue identificar melhor uma pessoa. Com certeza. Pela câmera. Pela câmera. Hoje você tem equipamentos que trabalham que visualizam e gravam em 4K, com um preço totalmente acessível, diferente do mercado.
anterior, no passado não tão distante, que trabalhava com 920 linhas, por exemplo, isso a melhor câmera de mercado. Então hoje você tem uma grande facilidade de reconhecimento facial, tanto de visualização, como o próprio sistema reconhecer que é você que está entrando no teu ambiente e atrelar o sistema de alarme e também de controle de acesso. Então hoje você tem a imagem não só voltada para a segurança, mas também agregando outros serviços, né? Por exemplo, hoje galpões logísticos utilizando a imagem para fazer contagem de estoque, tudo isso é uma coisa que somente o sistema, só era utilizado para o sistema de segurança. Hoje você tem um leque de serviços que pode ser agregado. Quer dizer, hoje a segurança já é uma coisa assim que já está na base. Já está, né? Na base, exatamente. Você tem uma série de outros benefícios. Quando você fala em reconhecimento facial, você está falando não só do reconhecimento humano, ou seja, do humano olhando para a tela e identificando, olha o Wagner que está ali, mas também do cadastramento dessa imagem no sistema que o próprio sistema reconhece, não é isso? Exatamente. O próprio sistema já identifica faz a pessoa. Essa triagem voltada para a sua necessidade, seja num acesso restrito a uma sala ou um reconhecimento atrelado a um banco de dados das forças policiais para identificar suspeitos, pessoas foragidas, enfim. E aí você tem um leque de recursos, né? Atrelando a horários, por exemplo, CPDs, onde somente pessoas autorizadas podem adentrar. Então o reconhecimento facial já é feito via software. Então ela faz algumas leituras da face para reconhecer e te dar a autorização ou não para acessar aquele ambiente. E voltando naquela questão assim do investimento do cliente nesse sentido, sim, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei sistema de câmeras, né, na empresa também, foi uma coisa, era muito caro. Exatamente. Né? A gente até ficava pensando assim, puxa, aqui eu preciso pôr uma câmera, mas eu tento jogar essa câmera um pouquinho mais para cá para não precisar colocar outra aqui. E a sensação que eu tenho é que com esse avanço da tecnologia, conforme você disse, e esse barateamento do material, sobra mais recursos para a gente apostar também na estratégia. Com certeza, com certeza. Hoje o custo não é mais um empecilho de você ter um bom sistema de segurança. Lógico, levado às devidas proporções e às suas reais necessidades, e aí entra a questão do projeto, né? Mas o custo de equipamento, até por ser a tecnologia muito avançada, a produção em altíssima escala, o preço automaticamente cai e torna acessível essa tecnologia que se fosse alguns anos atrás, falar em reconhecimento facial num condomínio residencial era algo absurdo. Hoje é totalmente comum e usual. Tem, né? Exatamente. E os que não têm é por falta de conhecimento realmente do custo. E o que você chama de projeto? Fala um pouquinho para mim sobre esse. O projeto, basicamente, é você entregar um produto que atenda às reais necessidades do seu cliente, não somente em quantidade, né? O projeto ele tem que levar em considerações alguns tópicos que são importantes para lhe atender. Por exemplo, quantidade de câmeras, ambientes a serem protegidos, o tipo de tecnologia dos sensores que você vai usar, se é infravermelho, micro-ondas. Falando em câmeras, se você vai ter um alcance de infravermelho noturno maior ou menor. Ou seja, não adianta eu ter a câmera e ela não enxergar porque está escuro. Exatamente. Um exemplo muito clássico é estacionamento. Você tem câmeras focadas no perímetro para você ver o global e você tem câmeras específicas para o reconhecimento de placa. Então, se você não dimensiona dessa forma, você colocar qualquer equipamento para fazer essa função, na hora que você precisar do recurso, ele não vai estar disponível por baixa qualidade, porque não foi devidamente dimensionado. Como a gente diz o jargão aí no mercado, é a receita de bolo. A pessoa pega um escopo e transfere para os demais. E, às vezes, o que lhe atende não atende o outro cliente. Ou seja, tem que ter inteligência humana. Exatamente. Aí atrás tem que ter um técnico, uma pessoa que seja especialista nisso. Exatamente. O especialista em projetos ele é fundamental, porque é ele que vai entender a sua real necessidade e dimensionar de acordo com o tipo de equipamento e quantitativo.
né? Às vezes nós vemos projetos com grande quantidade de equipamentos que não atendem. E às vezes somente o olhar do especialista é que vai dizer que a quantidade exata que você precisa para atender aquela real necessidade. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Mas vamos fazer um intervalinho agora e na volta do intervalo a gente fala um pouco mais a respeito desse monitoramento, desse trabalho todo que a Polix faz. Tá Perfeito. bom? Perfeito. Até daqui a pouco. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo, hoje com o Wagner Nascimento, nosso especialista aqui em segurança eletrônica, né, Wagner? Isso. Wagner, quando a gente fala em segurança eletrônica, e aí a gente falou bastante no primeiro bloco a respeito dessa evolução que houve, né? Sim, sim. No equipamento, mas vamos voltar a falar um pouquinho sobre projeto. A gente percebe que às vezes você tem um projeto bom, você tem um outro projeto que não é tão bom, né? Qual é o diferencial? Onde que está realmente o fio da balança aí para a gente poder saber o que é um bom projeto e o que não é? Bom, basicamente o que diferencia essas duas vertentes é o profissional. Uhum. É o especialista que determina as diretrizes de cada projeto. Essa figura é importantíssima para que o seu projeto seja um projeto de sucesso. Esse profissional é quem vai especificar equipamentos para aquela real necessidade, entender exatamente o problema a ser sanado, né? Uhum. E especificando equipamento, infraestrutura, o tipo de cabeamento, as normas vigentes a serem seguidas, comissionamento e entregar isso para a empresa que vai fazer a implantação. Muitas vezes deixar para que o implantador por si só faça esse projeto, você tem um risco iminente de ter dimensionamento a mais de equipamentos desnecessário, visando às vezes somente a venda de equipamento. Por isso o projeto tem que ser pensado, cliente, integrador e o especialista. Quando você fala em prestador de serviço, quem é esse prestador de serviço? Seria um terceirizado, é isso? As empresas contratantes. Por exemplo, a Polix ela é a empresa de monitoramento de segurança eletrônica. Né? Nós temos os nossos profissionais, especialistas na área, mas tem empresas que somente fazem a implantação. Ela não tem a expertise de dimensionamento e de conhecimento específico dos equipamentos. Então esse profissional é que faz o projeto, faz as especificações e às vezes o cliente tem uma empresa contratada da confiança dele específico, mas sem as diretrizes do profissional especialista nesse tipo de projeto, isso pode causar inflamento da quantidade de equipamentos ou a diminuição correta, né? Às vezes tem equipamento de menos equipamento do que deveria. Porque Exatamente. eu entendi agora, muitas vezes o cliente, até no modo de tentar economizar, ao invés dele contratar uma empresa especialista realmente nisso, ele vai lá, chama um profissional, um instalador, um eletricista, fala, olha, instala aqui, o próprio dono da empresa vai lá, eu acho que tem uma câmera aqui, eu acho que tem que ter um sensor ali. E aí você tem a questão dos pontos cegos. Né? Isso é muito perigoso, porque às vezes você, como eu falei, você tem uma quantidade grande de equipamentos e vários pontos cegos que pode facilitar a entrada de uma quadrilha, enfim, o acesso indevido de alguém àquele ambiente por mau dimensionamento, é o olho clínico do especialista. Tá, então o ideal seria realmente a gente ter um profissional especialista nisso, experiente, para ele poder visualizar, pegar realmente o desenho do imóvel, estudar. Exatamente. E aí sim ele dizer aonde vai cada equipamento. Exatamente. O especialista ele vai determinar, baseado com o tipo de operação que você tem, o fluxo de pessoas, o patrimônio ali assegurado, né? E nesse
levando em consideração a topologia do ambiente, ele vai determinar o tipo de equipamento e procedimentos também para que aquele sistema entregue 100% de eficácia. A qualidade do equipamento, então, faz a diferença. Às vezes a gente quer economizar na qualidade e... não, é uma câmera, eu vou conseguir ver. Isso é crucial, isso é crucial. Infelizmente, tivemos vários casos onde o preço é determinante, mas, como a gente fala no mercado, sistema de alarme não pode disparar à toa. Sistema de alarme, quando dispara, ele tem que ser efetivo. Nem muito, nem pouco, né? Nem muito, nem pouco. Quando você começa a ter muitos disparos falsos, isso gera um desconforto e, às vezes, uma negligência com aquele evento. E quando vai realmente levantar, aconteceu alguma coisa, mas por ter histórico de estar disparando falso, acaba se deixando passar e quando foi ver já aconteceu. É a historinha do lobo, né? Aquele menininho que mentia para a mãe dizendo, olha o lobo, olha o lobo. O dia que o lobo veio, realmente a mãe não acreditou. Exatamente. Então o equipamento, ele faz toda a diferença, a qualidade do equipamento, o tipo de tecnologia que aquele equipamento está embarcado e o ambiente que ele vai trabalhar. Equipamentos internos têm um tipo de especificação, equipamentos externos, distância, alcance desse equipamento. Faz toda a diferença. Cabeamento faz a diferença? Com certeza. O cabeamento ele é crucial, porque não adianta você ter um bom equipamento que recebe essas informações, mas a via de comunicação não ser compatível. A pergunta é, a Polix faz isso ou quando eu contrato a Polix eu tenho que ter um especialista por minha conta? Não, hoje a Polix conta com um time comercial especialista. Nossos vendedores, eles são consultores, né? Então eles detêm do conhecimento técnico e operacional. Então, e são profissionais de mercado que já trabalham com isso há alguns anos. Então, quando a Polix é chamada para fazer uma verificação de um projeto, vem todo um time de especialistas junto para poder entregar exatamente a real necessidade. O que eu acho legal é que quando você contrata uma empresa que está no mercado há bastante tempo, você não está contratando uma empresa, você não está contratando o fulano para prestar serviço, você está contratando 25 anos, né? É isso? 25 anos de experiência, com todos os cuidados técnicos, operacionais, fiscais, que isso também é muito importante, a responsabilidade do prestador de serviço ao patrimônio do cliente é de suma importância e muitas vezes isso não é levado em consideração. E nós, como entregadores da solução, nos preocupamos com todo esse processo. Então a Ethics Polix tem toda a estrutura fiscal, jurídica, operacional, então pronta respostas com devido treinamento, então tudo isso faz a diferença na hora da entrega do produto final. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho agora, a gente traz aqui o comercial da Cuidare e na volta para o Mais Cafeína a gente traz o Pellegrino para sentar aí do seu lado. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta aqui. Olá pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. O estímulo cognitivo, ele não é apenas para a memória ou apenas para raciocínio, ele também é para as funções básicas do dia a dia. O idoso que está em perda do estímulo cognitivo, ele vai ter grandes perdas como o ato de escovar o próprio dente, ou o fato de auxiliar ele na própria alimentação. Então é necessário esse estímulo cognitivo, ele não é apenas só para a memória. Então o terapeuta ocupacional tem grande função nesta ajuda do cuidador. Só o cuidador não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de um outro profissional para fazer esse tipo de orientação. E ele vai nos auxiliar com as adaptações necessárias. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. E aí a gente já trouxe aqui um terceiro elemento aqui, Wagner. Exatamente. Nosso amigo Pellegrino aqui, que participa toda semana aqui do nosso Café Corporativo com a dica de segurança. Hoje nós não colocamos a dica de segurança para trazer o Pellegrino aqui. 25 anos de experiência com segurança, Pellegrino? Primeiramente, Aguinaldo, muito obrigado demais essa oportunidade. Já estou me sentindo dono da casa, né? 25 anos de muita luta em cima da segurança privada. E com essas ramificações todas, né, que o mercado assim o exige,
como já foi falado na primeira fala de Wagner, eu acredito que a segurança eletrônica é o futuro do ramo, do segmento da segurança, de maneira geral. Primeiro, por conta de custo. Segundo, por conta de tecnologia, que cada vez mais a tecnologia embarcada nos equipamentos nos facilitam muito a substituição do ser humano, não 100%, mas em grande proporção. Então eu acredito que a segurança eletrônica é o grande nicho do patrimônio, da segurança patrimonial daqui para o futuro. Muito bom. Wagner, isso que o Pellegrino falou agora me remete a pensar também na segurança do profissional, porque a gente pensa muito na segurança do cliente, né? Mas o profissional ali também precisa estar seguro, correto? Com certeza. E quando você tem muito um recurso eletrônico de qualidade, você também assegura a integridade física daquele prestador de serviço que não necessariamente está ali junto, né, com o evento acontecendo. Faz sentido? Todo sentido, com todo sentido. A segurança eletrônica, ela é um respaldo também para a segurança patrimonial. É ela que dá a salvaguarda do profissional que está ali diretamente exposto ao risco iminente, né? Então, por isso que a gente sempre fala nas implantações que a segurança eletrônica ela não veio totalmente para substituir, mas sim agregar a segurança patrimonial. Muito bom. Pellegrino, como que é a relação da Polix e do Grupo Ethics com os seus clientes hoje? Olha, na verdade hoje os grandes projetos é aqueles que englobam uma grande massa de soluções, né? Então nós temos aí no Grupo Ethics a parte de limpeza, asseio e conservação, a parte de segurança, a parte de eletrônica, a parte de portaria, controladores de acesso. E hoje tudo isso está numa simbiose muito grande com os equipamentos e os softwares de controle que vocês acabaram de falar. Hoje você tem em tempo real toda a estrutura do vigilante, do profissional de limpeza que está lá no seu cliente. Eu sei hoje se o serviço dele está sendo bem executado, com total proteção para aquele colaborador em tempo real. E o cliente ele tem acesso a isso? É fácil o acesso do cliente a isso tudo? Ele fala com a Polix com facilidade? A Polix traz essas informações para o cliente também em tempo real? A gente não deixa, a gente não é reativo, a gente é proativo. A gente não deixa o cliente procurar, nós procuramos o cliente. Então esse acho que é o grande diferencial hoje que se contrata em monitoramento. É um projeto de segurança, protocolos de segurança que são fielmente cumpridos pela nossa equipe de monitoramento, que se antecipam ao cliente, avisando inclusive que o patrimônio dele foi acionado, o sistema de segurança eletrônica dele foi acionado, foi desacionado, se teve algum problema, se ele está projetado para abrir o comércio dele às 8 da manhã e ele não abre, nós ligamos preocupados por que ele não abriu. Então tudo isso é com um sistema de login, senhas, palavra-chave, senha de coação, palavra de coação, e tudo isso está gravado no nosso sistema de monitoramento, que é inviolável. Então não adianta o operador que está lá dentro tentar fazer alguma mexida naquele protocolo, porque esse acesso ele não tem. E ele senha, tem que cumprir. Senha não se passa para ninguém. Senha não se passa para ninguém. E o mais importante, no contrato isso fica bem claro para o contratante. A senha é responsabilidade sua. Não passe a sua responsabilidade para nós. Se tiver algum amigo, algum parente que tem a sua senha, que é intransferível, é individual, o problema deixou de ser nosso e passou a ser seu. Então, as duas partes sendo organizadas, é um projeto de sucesso, pode ter certeza. Pellegrino, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo novamente. Obrigado. Wagner, obrigado por ter vindo pela primeira vez. Espero que você volte. Com certeza. E espero que a Polix e o Grupo Ethics esteja sempre com a gente aqui. Nós, então, como emissora, prestando também esse serviço para vocês. Com certeza. Muito obrigado pelo convite novamente. O Café Corporativo fica por aqui e você que está em casa, acione também o nosso acervo. Esteja lá com a gente no YouTube, que são mais de 250 programas. E lembre-se, Café Corporativo tem sempre alguma resposta para você, porque afinal nós somos essa universidade em sua tela. O que
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.